Hoje, a comissão especial que discute a proposta do fim da escala 6x1 também deve votar o relatório da proposta. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que a gente estava falando agora há pouco, intensificou a pressão sobre esse assunto por mudanças no texto da escala 6x1. Nossa analista e editora de agro, Fernanda Precinotti, está aqui com a gente e vai nos ajudar a entender o que os parlamentares da frente têm falado sobre o assunto e que mudanças afetariam, então, o agronegócio, a agroindústria. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Olha, a gente acabou de ver que a Câmara fez uma votação aqui, uma sessão de 8 minutos para tentar viabilizar essa votação, que ainda vai ser votada, né? Essa foi só uma sessão de apresentação. E o agronegócio está tentando explicar e conseguir diferenças para o setor. Por quê? Porque o agro tem características especiais, né? Então, quando você pega o período de colheita, por exemplo, o trabalhador chega a trabalhar 10, 15 dias seguidos, às vezes 12 a 14 horas, e depois ele tem uma folga maior, né, em mais dias. Porque, enfim, a planta precisa estar ali, precisa tirar daquele momento do solo, não dá para esperar, e então o produtor tem que intensificar isso. E os produtores dizem que se contratarem mais gente, dobrar, por exemplo, o número de produtores rurais, de trabalhadores para retirar essas plantas, vai ter um custo muito elevado e isso vai, claro, cair no colo do consumidor. A gente está falando aí, um estudo do Ministério do Trabalho mostrou que vai precisar de pelo menos 9 bilhões para o setor de proteínas na contratação de novas pessoas, se tiver que ampliar turno. No setor sucroalcooleiro, entre 4 e 5 bilhões. Agora, a FPA está dizendo o seguinte, ela já sabe que isso vai ser aprovado, né? É muito provável que esse pleito seja aprovado. Agora, precisa ter essas diferenças, essas marcações. Já o setor agro já conseguiu recentemente uma coisa positiva para os produtores rurais. Por exemplo, os safristas, né, que eram contratados só para o período de colheita, eles perdiam o Bolsa Família. E esse benefício agora eles não perdem mais. Foi votado no mês passado e passou, então, agora esses trabalhadores continuam com o benefício e podem trabalhar temporariamente. E por que esse monte de pleito da FPA? Além dos custos, é óbvio, a gente sabe que o setor está com dificuldade de contratar mão de obra. A área agrícola, o setor de frigoríficos, por exemplo, tem 40 mil vagas em aberto que eles não conseguem preencher. Então, as pessoas não querem mais trabalhar no campo, é lógico, é um trabalho difícil, árduo, né? Então, tem uma recomposição aí difícil. Não é tão simples, não é só aumento de custos. De qualquer forma, isso vai cair no colo do consumidor e é isso que eles estão tentando mostrar. A agroindústria está dividida também sobre isso, mas a gente vê um pleito mais a favor da escala 6x1, justamente por essas questões que você trouxe. Mas nos bastidores, Fernanda, o que você ouviu da agroindústria em relação a essa expectativa de rapidez na votação? Porque também há uma ala do governo que acha que está muito acelerada e é um pleito que está ali misturado um pouco com as eleições. Bom, todos os críticos a essa proposta da escala 6x1 reclamam justamente de estar discutindo um assunto tão importante no período eleitoral, no ano eleitoral. Então, hoje cedo, o presidente da Fiesp, que é da indústria, estava reclamando justamente, Paulo Scaff, que isso deveria ser negociado em outro momento. Agora, o fato é que provavelmente vai passar, né? Todo mundo está ciente disso, mas o que se está tentando agora é criar cenários diferentes para cada tipo de atividade. No caso da atividade rural, a gente tem diferenças ainda, né? Porque a gente, quando fala de agroindústria, a gente está falando de uma pessoa que trabalha numa empresa, né? Como a gente, então ela consegue ter essa escala melhor, pelo menos mais planejada. E no campo já isso é mais diferente. Tem aquela questão, né? Choveu e não choveu, então agora parou de chover, corre para retirar do campo aquilo que estava lá. E isso você não pode falar, olha, não, mas eu já trabalhei aqui 5 dias, eu não vou tirar do campo hoje, justo hoje que parou de chover, entendeu? Tem a colheita noturna. Tem a colheita noturna, dependendo Exatamente. Cada cultura tem a sua peculiaridade, né? Então, algumas são mais simples de você fazer essa escala, outras menos. O setor de café, por exemplo, é o que menos reclama dessa escala
6x1, a gente já desce do fim da escala 6x1, e a gente tem notícias aqui que torrefadores e até produtores rurais de café, eles conseguem pensar, fazer esse planejamento melhor. Então, não são necessariamente contra esse fim dessa escala e já estão até negociando. A gente tem notícia de alguns torrefadores que já estão trabalhando na escala 5x2 e estão vendo aí produtividade melhor do funcionário. Agora, você tem essas diferenças. Caso a caso, caso a caso, muito, e é esse o pleito, sabe? É como aquela história de quem trabalha no hospital, na polícia, sabe? Não é a mesma escala de trabalho do que a maior parte dos trabalhadores do setor formal. É a pauta que vai realmente mover o resto da semana e talvez a semana que vem. A gente vai ficar de olho. Fê, daqui a pouco você volta com a gente, tá bom? Tá ótimo.